Queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a este encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema de hoje é o caminho do meio. Gostaríamos de falar desse caminho do meio num sentido bem amplo, talvez um pouco diferente do que muitos conhecem. Inicialmente, gostaríamos de explorar o sentido de duas palavras do título, caminho e meio. O que é um caminho? O caminho é um percurso que vai de um lugar para outro. Então, num processo espiritual, o caminho é uma trajetória que vai de nosso estado de ser atual para um estado de ser superior. Poderíamos então nos perguntar: aonde queremos chegar em nossa jornada espiritual? Podemos responder de diferentes formas. Quero chegar à iluminação, ao nirvana, ao absoluto, a Deus. Agora gostaríamos de falar sobre a outra palavra do título, a palavra meio. O que é o meio? Por exemplo, no caso de uma gangorra, o meio é o ponto central em que está apoiada a prancha da gangorra. E quando as crianças brincam na gangorra, essas extremidades sobem e descem. Porém, o meio, o apoio central, permanece imóvel. No caso de uma roda, o meio é o centro, o vazio, onde se encaixa o eixo. Quando a roda está em movimento, a parte externa gira velozmente, mas o eixo, o centro, permanece imóvel, em repouso. Esses exemplos nos mostram dois estados bem diferentes. Na parte externa, vemos o sobe e desce e o girar constantes. E no centro, o estar imóvel, o repouso. O primeiro estado simboliza a condição humana comum, que vive um constante sobe e desce e um girar estonteante de estados de ânimo, em sua luta pela sobrevivência e a busca por seus sonhos. O segundo estado simboliza a condição interior daquele que transcendeu a condição humana comum e alcançou o repouso da alma, a paz. Como sair do primeiro estado e ir para o segundo? Amigos, como dissemos, numa trajetória espiritual, partimos de nosso estado de ser atual para um estado de ser superior. Se tomarmos o exemplo da roda, podemos dizer que saímos do aro exterior e vamos percorrer um dos raios da roda até chegar ao centro. Para podermos realizar essa trajetória, precisamos nos conhecer profundamente. Desde há muito ressoam as palavras do templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. O ensinamento universal define o ser humano como um universo em miniatura, um microcosmo. Numa definição clássica, fala-se que o ser humano, esse microcosmo, é composto por espírito, alma e corpo. Por um lado, somos o corpo, ou a personalidade humana, mortal e imperfeita. Por outro lado, existe em nós uma partícula do absoluto, uma centelha do Espírito universal, que recebeu ao longo dos tempos inúmeros nomes: centelha do Espírito, Atman, flor de lótus, semente de mostarda, e na Rosa Cruz Áurea é chamada também de botão de rosa ou rosa do coração. Falamos de corpo e espírito, mas o que é a alma? Numa definição mais contemporânea, podemos chamar a alma de consciência.
A consciência é a parte de nosso ser onde se movimentam os pensamentos, sentimentos, desejos, crenças, intenções e motivações. Nessa consciência atuam também o subconsciente e o inconsciente coletivo. O subconsciente é formado pelas tendências que herdamos de vidas anteriores, vividas em nosso microcosmo, e também de nossos antepassados. O inconsciente coletivo é a somatória de todas as vivências da humanidade. Em nosso estágio atual de vida, nossa consciência não está conectada à centelha do espírito, mas sim completamente identificada com a vida da personalidade, totalmente voltada à manutenção da vida humana comum. Dessa forma, como a nossa consciência não é iluminada pela luz da centelha do espírito, nela se concentram forças que visam, na maior parte das vezes, o interesse próprio, em detrimento dos interesses dos demais. E assim dizemos que nossa consciência é fundamentalmente egocêntrica. A desconexão com a centelha divina e seu fruto, o egocentrismo, são a causa primordial do drama humano de que todos padecemos. A causa de sofrimento, ansiedade, insegurança, doença e morte. Para que possamos verdadeiramente transcender o estágio de consciência atual, necessitamos percorrer um caminho de uma radical transformação de consciência. A Rosa Cruz Áurea tem como proposta de trabalho interior um processo de profunda transformação da consciência, para que ela possa progressivamente transcender seu estado atual rumo a um estado de consciência puramente espiritual. Nesse processo, o candidato começa a se aproximar e a se conectar à sua centelha do espírito. E a partir dessa conexão, lhe é possível começar a ter uma percepção cada vez mais clara de si mesmo e a desvendar seu próprio universo interior, formado por seu consciente e subconsciente e de sua ligação com o inconsciente coletivo, e perceber como, desse conjunto de influências, surgem seus pensamentos, sentimentos, desejos, crenças e intenções. Assim, com essa autopercepção, esse autoconhecimento, ele pode começar a realizar um trabalho interior de purificação e transformação da consciência, para que ela se eleve progressivamente a estados superiores, para finalmente realizar a unificação completa com a força universal do Espírito. No livro A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky nos traz alguns ensinamentos da antiquíssima sabedoria do Oriente que ilustram esse caminho de transformação da consciência, dos quais leremos alguns fragmentos. Diz o aluno: ó mestre, que farei eu para atingir a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Procura os caminhos, mas sê puro de coração, antes que comeces a tua jornada. Antes que des o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o transitório do eterno. Aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como uma vasilha fechada e sem ar. A alma, uma ave dentro dela. Não canta,
nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor e morre de exaustão. Em outro trecho nos diz: se queres alcançar o vale da bem-aventurança, através do salão da sabedoria, ó discípulo, fecha com força os teus sentidos contra a terrível heresia da separatividade, que te afasta dos demais. Até aqui o trecho da Voz do Silêncio. Amigos, essa antiquíssima sabedoria nos fala de separar o real do falso, o transitório do eterno, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. Assim, de um lado temos o falso, o transitório e a doutrina dos olhos. De outro, o real, o eterno e a doutrina do coração. Esses dois estados dizem respeito aos dois estados de consciência que citamos anteriormente, que se manifestam como duas espirais de vida. A primeira espiral de vida é a que, como seres humanos, todos nós vivemos. É a vida em que nossa consciência se identifica totalmente com a personalidade imortal e se foca na vida comum, a vida de uma consciência egocêntrica. Podemos relacionar essa primeira espiral com a espiral do sobe e desce e do girar constantes, como nos exemplos da gangorra e da roda, e do falso, do transitório e da doutrina dos olhos, mencionados no livro A Voz do Silêncio. Nossa personalidade, guiada pelos sentidos, ou seja, pela doutrina dos olhos, percebe pessoas e fatos de forma imperfeita e limitada. Assim julga e classifica tudo em pares de opostos. Gosto, não gosto, bem, mal. E tenta manter-se do lado positivo das coisas. Nesse estado, a consciência vive em constante agitação. Tenta apegar-se a todo custo ao que amealhou: relacionamentos, posses, conceitos e crenças. Ela quer que seu mundo se mantenha estável, mas a vida é movimento e contínua transformação. A Voz do Silêncio também nos fala da heresia da separatividade, esse profundo engano a que nossos sentidos nos levam, pois eles nos fazem perceber a nós mesmos separados de todas as pessoas e coisas. E isso faz com que estejamos numa luta contínua contra todo o universo que nos circunda. O egocentrismo, o apego e a separatividade são as causas do aprisionamento, da luta e do sofrimento de nossa consciência. E podemos relacionar ao que a Voz do Silêncio chama de ignorância e diz: a ignorância é como uma vasilha fechada e sem ar, a alma, uma ave dentro dela. Não canta nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor e morre de exaustão. Porém, amigos, essa espiral de vida, conectada somente com a vida da personalidade imortal, com suas dificuldades e sofrimentos, não é meramente uma experiência inútil, pois as dolorosas experiências amadurecem a consciência e, em um dado momento, essa consciência começa a sentir uma grande inquietação ao perceber a imperfeição de si mesma e do mundo, e então começa a buscar por uma vida mais elevada e com mais sentido. Este processo de busca vai amadurecendo a consciência até que um dia ela se torna apta para ingressar na segunda espiral de vida, que vamos agora descrever.
Essa segunda espiral de vida é aquela que existe potencialmente em nós e espera que um dia possamos trilhá-la. É o caminho ascendente rumo à conexão com o ser universal, com Deus, com o absoluto. Podemos relacionar essa segunda espiral com a ideia de repouso, referente ao centro da gangorra e da roda, e do real, do eterno e da doutrina do coração mencionados na voz do silêncio. Nessa espiral, nossa consciência volta-se para o centro, o vazio, onde está o repouso. Ela volta-se ao que é verdadeiramente real e eterno em si, a centelha do Espírito. Seguimos então a doutrina do coração, o caminho para o coração, o caminho do meio. O coração pode ser visto como nosso centro, a sede de nossa centelha do Espírito, o centro real e onipresente de todas as coisas. Esse também é o significado original e verdadeiro do ato de meditar. Meditar significa encontrar-se a cada instante, em todos os momentos da vida diária, nesse meio, nesse centro absoluto, em um estado que transcende as limitações de nosso ser mortal, através da conexão com o eterno em nós, a centelha do Espírito. Nesse centro, podemos dizer que a nossa consciência ouve a voz do silêncio, a voz do divino e eterno em nós. Uma silenciosa, mas poderosa luz irradia dessa centelha, que ilumina nossa consciência antes totalmente obscurecida. Isso nos possibilita perceber e compreender nosso universo interior. E nessa compreensão, permitimos que toda a estrutura egocêntrica de nossa consciência seja dissolvida pouco a pouco. Então, após essa primeira conexão com a centelha do Espírito, vamos nos abrindo gradativamente para uma conexão ainda mais elevada, a conexão com a força universal do Espírito, o coração do universo. Dessa forma, essa força universal do Espírito pode atuar em nós como uma força ainda mais demolidora, que dissolverá todos os requisitos de egocentrismo, apego e ilusão ainda presentes em nosso ser. Dissolvido esse egocentrismo, dissolve-se também toda a separatividade, toda a luta e oposição. Vencemos assim a heresia da separatividade. Amigos, é importante frisar que toda essa transformação não nos vem somente pela atuação dessas elevadas forças que recebemos, mas é necessário que nos dediquemos incansavelmente a isso, que reconheçamos nosso papel nesse processo e nos devotemos em sua realização. Nesse real empenho, nossa consciência e nossa personalidade vão sendo purificados, transformados e renovados, e assim elevados a um estado superior de vida. Então passamos a compreender a unidade fundamental que existe em todo o universo. No menor átomo, em todos os seres, em todas as galáxias, em tudo, está presente o Espírito Universal, do qual originamos. E assim vemos que estamos todos conectados, que somos todos um, unidos em espírito. Dessa percepção da unidade brota a profunda compaixão por todas as formas de vida, e da compaixão surge o zelo e o amor. E a partir do amor,
cresce em nós o anseio para servir aos outros, ser um auxílio e uma luz para todos. Essa é a real manifestação do amor universal, o amor que, como um sol, ilumina e conforta a tudo e a todos. E depois de tudo isso, abre-se ainda outro caminho, o caminho para a integração completa com o absoluto, o infinito. Caminho esse que está muito acima de toda a compreensão humana. Em síntese, amigos, o caminho do meio é o caminho para nosso centro, para nosso coração, para nossa centelha do Espírito. De nossa centelha do Espírito, dirigimo-nos ao Espírito Universal. Do centro de nosso coração, vamos ao encontro do coração do Universo. E depois de tudo isso, vamos ao encontro da integração com o Absoluto. Assim termina a viagem da partícula do Absoluto, que um dia separou-se dele para realizar o grande plano da criação universal. A grande viagem através de todas as dimensões, do mais material ao mais espiritual, e finalmente retornar ao absoluto. A gota retorna ao oceano. A Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea convida a todos os interessados para conhecer e vivenciar o caminho do meio, o caminho para o eterno que habita em nós. E assim ingressar num caminho ascendente rumo ao absoluto. Esperamos poder estar novamente juntos em nossos próximos encontros. Obrigada.